Olá pessoal, vamos para mais uma história e análise automotiva do famoso e querido carro que é o Honda Civic. Deixe seu comentário e vamos se inscrever no canal para analisarmos mais histórias dos automóveis. O Civic, como todos nós já sabemos, é um veículo muito requisitado principalmente aqui no Brasil. É um automóvel produzido pela Honda desde 1973 e atualmente é produzido em 11 países: Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Paquistão, Taiwan, Turquia, Brasil, Índia, Tailândia e Vietnã. Sua primeira geração foi lançada em 11 de julho de 1972, mas vendido como modelo 1973 no Japão. Ele era equipado com um motor 1.2 refrigerado a água, tinha freios a disco na dianteira, bancos de vinil reclináveis, painel que simulava madeira e rádio em FM e ar-condicionado opcionais. Existiam 3 opções de carroceria: hatchback de 2 e 4 portas e wagon de 4 portas. Já em 1975 lançou o motor CVCC, que tinha design de cabeçote que permitia a realização de uma combustão mais eficiente em relação à maioria dos motores da época, tornando assim mais moderno. Em seguida lançou-se em 1976 um modelo que usava como base a carroceria hatchback 2 portas do Civic chamado Accord. Sua segunda geração foi lançado em junho de 1979, sendo vendido como modelo 1980. Ele era mais largo e tinha uma forma mais angular. O motor 1.2 caiu em desuso e todos os Civic passaram a utilizar os motores CVCC, mas o 1.5 continuou sendo usado e foi introduzido um novo motor 1.3. As carrocerias oferecidas eram hatchback 3 e 4 portas, sedã, 4 portas, e wagon de 5 portas. A terceira geração foi lançado em setembro de 1983 e foi vendido como modelo 1984. Os modelos hatchback de 4 portas e wagon foram fundidos e resultaram em uma Veigovan, uma espécie de SUV com tamanho reduzido. Na terceira geração do Civic foram introduzidos os motores de série D, que foram usados pela Honda até o final dos anos 90. Em 1984 foi lançado um modelo esportivo no mercado japonês chamado SI. Tinha suspensão melhorada e motor 1.6 com 130 cavalos. No ano de 1987 foi lançada a quarta geração do Civic, sendo vendido como modelo 88. Sua carroceria tinha dimensões maiores em relação à geração anterior. Foi oferecida uma grande quantidade de versões que foram vendidas em todo o mundo, sendo que a versão mais interessante foi a SR, que tinha potência de 150 HP, sendo que modelos vendidos nos Estados Unidos tinham injeção eletrônica, mas em outros mercados ao redor do mundo somente as versões carburadas estavam disponíveis. Surgido no Brasil em 1992, o Civic da quinta geração era ofertado no Brasil nas versão hatch, sedã, coupé e a versão targa com caráter esportivo. Os motores oferecidos no Brasil eram 1.5 e 1.6. A maioria dos modelos vendidos no Brasil foram importados dos Estados Unidos e já saíam da concessionária com bom nível de equipamentos: ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, teto solar, airbag duplo e freios ABS. Os modelos Civic dos anos de 1992 e 1993 eram montados no Japão para o mercado americano, e os modelos Civic 1994 e 1995 já eram montados nos Estados Unidos, sendo que algumas importações foram feitas de forma independente. O Civic Sedan, como pode-se ver, tinha diferença na parte frontal em relação aos outros modelos, como os para-choque, capô e indicadores de direção.
O Civic já tinha o câmbio manual com 5 velocidade e automático de 4 velocidades, sendo assim, um veículo de qualidade. Meus amigos, as versões Sedan Targa e Hatch podem ser encontradas na série de jogos Gran Turismo, para os consoles PlayStation e PlayStation 2, que são jogos conhecidos por muitos e que ainda são jogados também. Esta geração é muito popular nos Estados Unidos, aparecendo em grandes quantidades e variedades nos eventos de carros tuning, além do filme Velozes e Furiosos, que são também o filme bem conhecido internacionalmente quando se trata de automóvel. Com isso, pessoal, essa geração foi referência. Essa geração do Civic veio também com o modelo 1996, com missão de suceder a geração anterior, que havia tido sucesso em vendas. As versões existentes no mercado brasileiro eram LX-B, LX, Easy VTI. Há também unidades da versão CX importadas de maneira independente. O hatch da versão VTI, como na geração anterior, era caracterizado como um esportivo pocket rocket, ou seja, foguete de bolso, devido ao motor B16A2 de 160 cavalos, comando de válvulas variável na admissão e no escape. Mas em 1997 o Civic passou a ser fabricado no Brasil somente como sedã, tendo dois tipos de motores, sendo um com 106 cavalos e outro com 127 cavalos de potência e comando de válvulas variável na admissão, sendo que as diferenças, basicamente, estavam no cabeçote, coletor de admissão e no sistema de escapamento. E nas versões haviam algumas diferenças de itens, como na versão X, que contava com ABS, rodas em Aro 14, rádio com disqueteira no painel, porém separada do aparelho. A versão básica LX-B só esteve disponível de 1997 a 1998 e não havia ar-condicionado. Havia uma outra versão, iX Coupe, comercializada entre 1996 e 1997, quando a Honda resolveu importar de forma oficial algumas unidades, sendo que o motor foi o mesmo do modelo do sedã X com 127 cavalos com opções de câmbio automático e manual, e assim, em 2000, mais precisamente no fim do ano, a sexta geração foi encerrada. O Civic da sétima geração foi criado em 2001, sendo na versão sedã e tinha motor 1.7 16 válvulas. Tinha as versões LX e X, porém depois apareceu a versão intermediária LXL no ano de 2003, sendo todas com opção de câmbio automático de 4 marchas, sendo apenas a X com freios ABS, mas houve mudanças em alguns itens, como a antena, que passou a ser interna. A suspensão foi modificada, ganhando amortecedores e molas de nova calibragem e adição de barra estabilizadora na traseira. E novas lanternas traseiras. Já para a versão X, foi concebido um novo painel. Em 2004, ocorreu uma atualização no Civic, ficando com um novo design frontal, sobretudo no capô, grade, faróis, paralamas e para-choques dianteiro e traseiro. Também teve em outros países disponível a versão X, que era equipada com uma transmissão continuamente variável chamada câmbio CVT, e sendo um câmbio querido no mercado dos automóveis atualmente. Em 2006, foi lançado o novo Civic. Esse carro foi vendido em 3 versões: a LX com motor 1.6, a LX-S 1.8 e a topo de linha XS 1.8 e 140 cavalos, que disponibilizavam um recurso de trocas de marcha através de aletas atrás do volante. Essa geração do Civic fez e ainda faz muito sucesso, devido ao seu desenho marcante, que na época era diferenciado, e até hoje esse carro é bem visto por todos, e além do mais que é bom de mecânica e tem ótimo comércio como usado. Essa geração teve pequenas reestilizações externas em relação à versão anterior,
Sofreu muitas críticas por analistas do setor porque essa geração tinha um desenho interior e exterior pouco agradável e junto também ao seu desempenho. E com isso essa geração não foi bem sucedida como a oitava geração. Tinha um motor de 1.8 litro com 140 cavalos, e o 2.0 de 155 cavalos e transmissão automática de 5 velocidades, e mecânica de 5 ou 6 velocidades, mas que é um carro muito bonito também. Para finalizar, meus amigos, essa 10ª e última geração do Civic veio com um desenho super esportivo, em que se destaca em relação aos concorrentes do seu nível, tendo um desenho exterior conhecido como estilo fastback. O Civic de 10ª geração é baseado na nova plataforma compacta global da Honda. O modelo foi revelado em setembro de 2015 para ser vendido em 2016. O interior recebeu muitas mudanças em relação à geração anterior. Passou a receber um painel de instrumento digital e uma tela LCD. Com isso, pessoal, podemos notar que essa atual geração do Civic é muito bonita e diferenciada das outras, até porque foi originada de outra plataforma totalmente global e atualizada. E assim o Civic ficou com características de sedã e coupé ao mesmo tempo, e com total esportividade, sendo que seu valor no ano de 2021, usado, está em média de R$ 150 mil. Por fim, amigos, esse foi o vídeo. Diga o que acha desse carro famoso e inscreva no canal para mais história automotiva.